Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa segunda aula e nessa aula nós vamos falar sobre os lubrificantes. Vamos dar a definição, os conceitos, o tipo, classificação, vamos falar sobre a importância dos lubrificantes, como fazer a escolha ideal e também vamos falar sobre armazenamento, transporte e manuseio. Tá ok? Então vem comigo para a gente iniciar a segunda aula. Então, pessoal, vamos começar com a definição do lubrificante. O que é um lubrificante? Os lubrificantes são substâncias que, colocadas entre superfícies, formam uma película protetora que tem por função principal reduzir o atrito, reduzir o desgaste, bem como auxiliar no controle de temperatura e na vedação dos componentes de máquinas e motores, proporcionando a limpeza das peças, protegendo contra a corrosão decorrente dos processos de oxidação, evitando a entrada de impurezas, podendo também ser agente de transmissão de força e movimento, ajudando também em atitudes extras que vamos falar mais para frente aqui nos próximos tópicos aqui. Pessoal, vamos falar da origem dos lubrificantes. Os primórdios da lubrificação começou desde a época do Egito Antigo, onde o pessoal precisava transportar aqueles blocos para construir aquelas pirâmides bonitas. Aí eles utilizavam galhos de árvores para arrastar e puxar os trenós. E esses tipos de improviso como lubrificantes eram muito comum, e nesse período começou também a utilizar-se de gordura de animais, sebo de boi e outros desse tipo. As primeiras lubrificações que existiam eram baseadas em lubrificantes graxos, provenientes de animal e de vegetal. Por muitos anos, os lubrificantes usados eram de origem animal ou vegetal. Aí, com a invenção de engenhocas no século XVI, começaram a surgir necessidades de lubrificação vinda do petróleo, porque precisava aperfeiçoar o funcionamento. E já no século XVII, no século XVIII, a civilização começou a se desenvolver mais e começaram a surgir mais invenções, mais ideias revolucionárias. O principal destaque dessa época era o Leonardo da Vinci, que elaborou grandes projetos e contribuiu muito para o progresso da lubrificação. Entre os projetos dele, por exemplo, teve a besta de disparo potencializado, as famosas catapultas, máquina escavadora, entre muitos outros também. E no século XVIII, quando surgiu a Revolução Industrial, que foi um fenômeno, aí veio aquele processo de mecanização da indústria, dos transportes, e aí também teve o crescimento das máquinas têxteis. Então, assim, aí houve uma grande influência para que se obtenha um lubrificante com uma maior capacidade, um melhor funcionamento, porque a demanda gerada já era grande, de maquinários e etc. E precisava de ter um lubrificante que desse um suporte um pouco melhor. Pessoal, vamos falar agora dos tipos de lubrificantes. Como eu já havia dito aqui, os primeiros lubrificantes eram de origem animal, mas com o passar do tempo foi se aperfeiçoando, foi vendo a necessidade dos lubrificantes e evoluindo, e aí eles passaram a ter bases de origem vegetal, mineral e sintética. Nós vamos falar de todos aqui. Os lubrificantes de base vegetal ainda não representam uma fatia, uma quantidade significativa no mercado. Mas aí agora com esse negócio de conscientização ecológica e tal, aí acaba que eles estão ficando um pouco mais atrativos. Apesar que ainda existe um custo elevado de produção. Vamos falar do lubrificante de base mineral. É obtido através do refinamento do petróleo. E esse tipo de base é o mais comum
entre todos os lubrificantes, porque ele possui um custo-benefício muito bom. Quer dizer, os produtos derivados do petróleo, depois de passar por processo, eles têm uma aplicação muito maior nas empresas, porque as propriedades características deles atendem melhor à demanda do mercado. Continuando aqui, agora nós vamos falar da classificação dos lubrificantes. Os lubrificantes podem ser classificados pelo seu estado físico em sólido, semissólido, líquido e gasoso. Vamos começar pelos lubrificantes gasosos. Em teoria, eles são os lubrificantes ideais, porque apresentam coeficiente mínimo de atrito, são encontrados em abundância na natureza, é utilizado na indústria, mas apenas em alguns pequenos mancais de rotação de baixa carga, porque não tem como manter uma pressão de gás alta o suficiente para suportar grandes cargas. Então, assim, o uso é restrito, mas existe, então tem que falar dele também, mas é muito incomum, é bem pouco mesmo. Dos principais agora, o principal de todos é o líquido. Entre os lubrificantes líquidos, o mais comum são os óleos. E a gente tem óleos vegetais, óleos minerais, óleos sintéticos. Para uso específico são adicionados alguns aditivos na composição dos lubrificantes líquidos a fim de melhorar suas características, porque com os aditivos eles conseguem atender a demanda onde o óleo lubrificante comum ele teria dificuldade. Mais para frente eu vou falar de todos dos aditivos aqui de modo geral. Outra classificação de lubrificantes aqui é os semissólidos ou pastosos, como pode ser chamado também. E é claro que o maior exemplo desse tipo de lubrificante é a graxa. Na composição, a graxa ela pode ter até 80% de óleo. E o restante é dividido entre o espessante e os aditivos que são aderidos para fazer com que ela tenha propriedades específicas e atenda a demanda. O último tipo de lubrificante aqui, a última classificação, são a dos sólidos. São substâncias com características de baixo atrito. Frequentemente são usados particulares dissolvidos nos lubrificantes tradicionais. Porque aí ele atua suprindo alguma necessidade, alguma limitação dos lubrificantes, melhorando suas características. E isso é muito comum, muito comum. Na verdade, os lubrificantes dificilmente chega um sem qualquer tipo de aditivo. E entre os aditivos mais comuns tem o grafite, o bisulfeto de molibdênio e vários outros, que serve para, assim que incorporados, faz com que a graxa ou o óleo tenha uma melhor aceitação, atenda melhor às demandas do mercado. Então, pessoal, como fazer a escolha do lubrificante ideal? O lubrificante ideal é aquele que atende todos os requisitos necessários para o bom funcionamento do equipamento. E assim, existem fatores que a gente precisa levar em consideração. A escolha do lubrificante deve estar atrelada às recomendações do manual do equipamento. Isso é muito importante, atrelada às recomendações do manual do equipamento. Informações importantes como viscosidade, temperatura de trabalho e aditivos utilizados são fatores essenciais a serem considerados. Porque isso aqui é o seguinte, pessoal, se você pega um lubrificante que atende 90% do que você estava precisando, mas aí na hora você vê que um aditivo que foi utilizado lá, ele é agressivo para o material onde você vai usar esse lubrificante, e aí você vai contribuir com a rápida destruição daquele material, daquele componente. Então, ao invés de você estar fazendo uma coisa boa, fazendo uma lubrificação bacana, você vai estar prejudicando o seu equipamento, os seus componentes. Então, assim, as recomendações do manual do equipamento é o fator principal que deve ser considerado.
Pessoal, o último tópico dessa aula de hoje a gente vai falar sobre armazenamento, transporte e manuseio dos lubrificantes. Isso é muito importante porque isso está ligado à qualidade do lubrificante que você vai colocar no seu equipamento. No processo de lubrificação de uma empresa, os cuidados com o lubrificante devem ser prioridade desde o armazenamento até a aplicação nos equipamentos. Lembre-se disso. A contaminação existente contribui diretamente para as falhas na lubrificação e, consequentemente, as quebras dos equipamentos. Aí é o seguinte, o armazenamento. O armazenamento dos lubrificantes deve ser feito respeitando condições de qualidade do mesmo e exigências ambientais. Um ambiente limpo, ventilado, com temperaturas baixas, além de recipientes de armazenamentos vedados que proporcionam a segurança e facilidade para a retirada dos lubrificantes, contribui para maior qualidade na lubrificação. Outro fato aqui é que a identificação é importante, porque ela evita que você faça confusões na hora de fazer a retirada do óleo. Não tem a identificação correta, vou pegar um óleo aqui achando que é um, mas na verdade é outro. E, claro, além disso, o que é indispensável em qualquer processo de armazenamento de lubrificante é a FISPIC. Porque a FISPIC não é só de enfeite, a FISPIC ela é a principal orientação quando você tem algum tipo de problema, algum dano, alguma coisa de acidente, seja o que for, envolvendo um lubrificante. Ela é a sua fonte principal de orientação. Vamos falar agora do transporte. O transporte do lubrificante até a sua finalidade de aplicação deve acontecer em recipientes apropriados, herméticos, que eliminem a contaminação. Tem que ser identificado e em conformidade com as exigências ambientais. O ideal, pessoal, é você estar usando um aplicador hermético. Tem muitos aí vendendo no mercado e assim, galão reutilizado, baldes, qualquer outro vasilhame, especialmente que não tiver com a limpeza adequada, vai contribuir para aderir contaminação ao seu processo. Então, assim, dê preferência para o aplicador hermético, porque ele mantém o lubrificante sem a presença de contaminantes e ele até ajuda, é fácil de transporte. Então, assim, evite vasilhame sujo, evite vasilhame reutilizado, baldes abertos ao tempo, tá ok? E para finalizar, é o manuseio. O manuseio do lubrificante deve acontecer de forma que elimine completamente o contato do colaborador com o produto. Como eu disse, vasilhames abertos, reaproveitados ou sujos devem ser evitados. Pessoal, é o seguinte, para uma lubrificação ser considerada correta, o lubrificador tem que tirar o lubrificante do ponto de armazenamento e entregá-lo até o equipamento sem acontecer qualquer tipo de contato. Se houver contato do lubrificador com o lubrificante, é sinal de que tem alguma coisa errada no processo. Isso não pode acontecer. Você tem que tirar o lubrificante do seu local de armazenamento, transportá-lo até o equipamento e aplicá-lo no equipamento sem que haja qualquer contato seu com o produto e principalmente contato externo com o produto, com o ambiente, porque aí é isso que propicia a contaminação. Pessoal, essa foi nossa segunda aula, nós falamos dos lubrificantes. Na terceira aula nós vamos focar especialmente nos óleos, vamos falar tudo, conceitos, propriedades, vamos falar da viscosidade, que é uma coisa muito importante. Então eu aguardo vocês até a nossa próxima aula, a terceira aula, tá ok? Então, obrigado.